Então hoje eu quero falar de um casal, de um culto da família. Eu quero falar com a igreja sobre Ananias e Safira, um casal reprovado por Deus. Então eu quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia, mantenha ela aberta para a exposição da Santa Palavra de Deus. Nossas Bíblias, livro dos Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor apoderou-se de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que souberam desse acontecimento. Palavras do Senhor. Oremos, irmãos amados. Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tem chegado, Deus, a hora da partilha da tua palavra. Não importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que essa palavra seja ministrada, seja revelada pelo teu Espírito Santo e encontre lugar em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero confessar de muitos sermões que já preguei nesta vida ministerial, este é um dos mais difíceis de se pregar, pela natureza do seu conteúdo. Eu quero fazer uma pergunta à igreja nesta manhã, com sinceridade.
dos vossos corações, me respondam. Quem mente mais? O homem ou a mulher? Quem mente mais? O homem ou a mulher? Vamos organizar o pensamento aqui. Quem acha que são as mulheres que mentem mais? Levanta a mão. Tenta perguntar a outra parte. Mentir mais ou mentir menos não importa. Uma mentira é sempre uma mentira e traz consigo as suas consequências. Ao criar sua igreja, e é sobre isso que vamos falar hoje, Ananias e Safira, um casal reprovado por Deus, é o tema da nossa mensagem de hoje. Ao criar sua igreja, o Senhor Jesus tinha em mente uma igreja forte, uma igreja inabalável, mas também uma igreja pura e imaculada. Paulo fala sobre este objetivo em Efésios 5, 25 a 27, se não vejamos. Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todavia, irmãos amados, certas atitudes dos filhos de Deus maculam, distorcem, comprometem a natureza da igreja. No texto que lemos, observamos dois elementos que, em razão de sua visão distorcida do reino de Deus, tentaram macular, manchar a simplicidade e a sinceridade da igreja, que deve permear a vida da igreja. Deus, irmãos amados, não tolera o pecado. Eu fico ouvindo gente dizendo que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Isso nem é bíblico, não tem respaldo nas escrituras. Deus odeia o pecado, Ele não tolera isso. Irmãos amados, Deus não tolera o pecado contra a igreja e age de forma implacável. Então Ananias e Safira entram agora na galeria dos servos e servas reprovados por Deus. Você está na igreja há muito tempo, há muitos anos. Tem certeza que você é um servo qualificado? Tem certeza que você é um servo aprovado por Deus? Porque Ananias e Safira, dentro da igreja de Jerusalém, foram considerados membros desqualificados, reprovados por Deus. E quais foram as razões? Se não vejamos, em primeiro lugar, Ananias mentiu ao Espírito Santo. Veja lá. Ananias mentiu ao Espírito Santo, verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Irmãos, eu fui ler um pouco sobre isto e eu encontrei que Ananias, do hebraico, significa Deus é gracioso. Ananias, do hebraico, Deus é gracioso.
Esse nome é composto de dois elementos importantes. Hana. E esta semana, por acaso, eu estou com uma saudade da minha saudosa mãe, chamava-se Ana. Então, Ananias era a visão de Hana. Hana, Ana, em português, significa graça. E Yah vem de Yahvé. Então, Ananias, graça de Deus. Graça ou misericórdia de Deus. Então, se você quiser dar um nome desse ao seu filho, você pode, porque o significado até é bom. E Deus é gracioso. E Ananias, nesse texto, ele não agiu ilicitamente, irmãos amados, porque o verbo aqui nós fisomai no grego é reter. E reter no verso 2 e 3, este verbo só aparece aqui e em Tito, no Novo Testamento, em nenhum outro lugar da Bíblia, traduzido por defraudar. Então, reter aqui é no sentido de subtrair. Ou seja, Ananias e Safira, eles tinham a prerrogativa de manter a sua propriedade, em primeiro lugar, vender e doar tudo, vender e não doar, vender e doar parte do valor. Não havia nada de errado em vender e doar apenas parte daquilo que foi a venda do imóvel deles. Então, esse não era o problema. Ananias e Safira planejaram doar, mas não cumpriram com a palavra. Ainda mentiram dizendo que teriam vendido somente aquele valor que levaram e colocaram à disposição dos apóstolos. Aqui, o que nós vemos aqui? Ananias, então, ele mente ao Espírito Santo e o juízo de Deus vem de imediato. Há uma discussão no mundo cristão se Deus mata ou não. Se Deus mata ou não, mas o texto é explícito que Ananias, ele morreu de imediato, irmãos amados. Pedro ainda, vejam aqui no versículo 5, diz assim, Ananias, ouvindo as palavras, caiu e expirou. Pedro ainda conversa com Ananias, exorta Ananias, mas Ananias, ele mente, ele diz que não, é só esse o valor que nós vendemos. E a Bíblia diz que ele morreu, caiu e morreu de imediato. Meus irmãos, aqui entre nós, se Deus chega mesmo aqui nessa igreja e começa a inspecionar cada um as suas ações, já imaginou ser um pastor tipo de Pedro, né? A igreja ia ficar vazia. Se Deus chega aqui e começa a inspecionar o coração de cada um, e aquele que for achado em falta morre na hora, essa igreja ia ficar vazia. Então a Bíblia está dizendo que Ananias morreu de imediato. E por que ele morre de imediato? E Ananias é interessante porque aqui na igreja de Jerusalém, eles eram uma família. Nesse entretanto, quem lê o livro de Atos sabe que quando Jesus ressuscitou, ele ficou mais 40 dias na terra. E as pessoas que ouviram falar que o Mestre havia ressuscitado e naquela altura desceu o Espírito Santo, saíram de suas cidades e foram todos lá em Jerusalém, que era o centro do avivamento. Então, quando eles experimentaram avivamento, alegria ali com o Senhor naqueles 40 dias, muitos deles não quiseram mais voltar para as suas terras. Agora vão morar aonde? Você não tem casa aqui. Então a igreja se mobiliza dentro do espírito da irmandade. A igreja se mobiliza e começam a vender propriedades. Quem tem um terreno, vende para ajudar aquele que não tem. Quem tem alguma coisa de valor, vende e manda para a igreja para apoiar aquelas famílias que tinham necessidades. E nesse entretanto, há aqui um homem chamado Barnabé, que antes era José, e porque ele tinha o dom da generosidade, então os apóstolos mudaram o nome dele para Barnabé. Deus é generoso, Deus é gracioso.
E Barnabé tinha o dom da generosidade. Ele vende a sua propriedade, a sua família vende, pegam tudo que eles arrecadaram com as vendas e levaram para a igreja e entregaram aos apóstolos. E é interessante porque eles foram elogiados por isso. Eles foram exaltados por isso. Puxa vida, que família maravilhosa. Ananias e Safira, quando viram na igreja Barnabé sendo elogiado, enaltecido na sua atitude, não, isso aqui não é só para eles, não. Vamos lá, vendemos também, como diz hoje, né, para inglês ver, né? Vamos lá, vendemos também, mas em vez de entregar tudo quanto nós vendemos, vamos ficar com uma parte. E esse não era o trato. Pergunta aí para você, é uma pessoa de palavra? É isso que comprometeu a vida de Ananias. Ele não era uma pessoa de palavra. Ananias aqui, ele se mostra o indivíduo que não tem palavra. Barnabé foi lá, vendeu e entregou. Ele foi lá, vendeu e subtraiu parte do que ele vendeu. Isso manchou de alguma forma esse elemento da igreja generosa, da igreja unida. E é interessante, meus irmãos amados, o texto diz aqui que, e foi exatamente o que Pedro disse aqui a Ananias. Então, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Agora eu fiquei lutando lá, meditando sobre isso, encher o coração. E quando nós chegamos aqui, falamos que o diabo visita a igreja. Vocês pensam que isso aqui é brincadeira? O diabo visita a igreja. O crente não pode ser possesso por um demônio, mas o diabo pode invadir o seu coração e permitir que você faça coisas que contrariam a vontade do Senhor. O próprio Pedro, que está a dizer assim, Ananias, porque você deixou o diabo entrar no teu coração, ele também foi oprimido. Pouco antes da paixão de Cristo, Pedro também foi oprimido por Satanás. Falei, Senhor, não, ainda que todos temerem, eu não vou te negar. Cala-te, Satanás. Foi o que Jesus disse a Pedro. Porque Satanás, naquela ocasião, havia oprimido, entrado no coração de Pedro. Se ele entrou no coração de Pedro, ele pode entrar no coração de qualquer um de nós. Você e eu, nós não somos melhores que Pedro, não somos melhores que Ananias e que Safira. Se o diabo encheu o coração deles, ele pode encher também o seu coração. Resultado. Olha aqui. Ananias morreu. E o diabo até hoje continua enchendo o coração dos crentes distraídos com propostas que os afastam de Deus. E eu fui ler Apocalipse 22:15. Olha o texto. Ficarão de fora os cães. Irmãos, eu fiquei revirando o texto para lá e para cá, Senhor, mas como é que eu vou falar isso na igreja? Ficarão de fora os cães. Não saiam daqui dizendo que o pastor me chamou de cão. Está na Bíblia. Está aqui. Nem dá para perguntar quem é cão. Mas eu vou traduzir e ver se você se encaixa nesse perfil. Veja lá. Olha aqui. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Feiticeiros, está aqui. Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E eu fui buscar cão. Quem é o cão na Bíblia? Quem é o cão na Bíblia? Cães são as pessoas que demonstram um caráter pecaminoso, corrupto e incontrolável. São pessoas detestáveis por causa da sua imoralidade
Se o teu coração é corrupto, você está no grupo dos cães. Ah, não, igreja, é difícil falar sobre isso. Se você se prostitui, está no grupo dos cães. Se você é infiel à esposa, infiel ao marido, está no grupo dos cães. Aqui entre nós, tem gente que quando chamam de cão, eles merecem. Está aqui. Está aqui, veja lá. Se você é infiel, você é cão. Está aqui. E fomos mais. Veja lá. Aí encontrei os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Poxa vida, pastor. Está nos chamando de feiticeiro. Eu não, está aqui. Você lê o texto como pastor, está aqui. Veja lá. Agora, quem são os feiticeiros? Que o texto diz. E eu fui buscar. A palavra feitiçaria no grego é farmaqueia. Diga assim, farmaqueia. E farmaqueia, olha aí a palavra, farmaqueia. Faz apontamento para quê? Farmácia. É a mesma palavra. Farmaqueia vem da palavra farmácia, quer dizer o quê? Lidar com veneno ou uso de drogas. Era aplicada a adivinhação. Então o que é isso, pastor? Eu vou lá, aqueles que consultam horóscopo, está onde eles? Aqueles que têm signos, jacaré, peixe, capricórnio, estão onde eles? Se você consulta horóscopo, está a praticar feitiçaria. Aqui onde nós estamos, há uma turma aí que gosta de ler as mãos das pessoas. Vem daqui para ler as mãos. Eu não sei qual é o desespero que você tem. Eu não sei qual é o problema que você tem. Deixa eu te ler, não está mesmo esticar a mão para te ler as mãos. É feitiçaria, é? É feitiçaria. Não baixa a cara não. Mas eu quero de inocente agora. Vai ler a palavra. Está te esperando, vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra. Agora, vai lá para ler a mão. Aí outro grupo agora que, não sei se já viram isso, agora está na moda, né? Deixa eu ver a tua mão. Sabe que na sua mão tem assim, parece um M de coisa, né? Fala M de quê? M da morte. Que morte? Qualquer coisa. Feitiçaria! Feitiçaria! Agora vai lá ler a revista Maria, para aquela parte do horóscopo lá. Olha, o meu signo então, o meu prognóstico. Ei! É graça que você precisa, não é de ninguém ler as suas mãos. Então, se você consulta essas coisas aqui, fique sabendo. Feitiçaria. Quem procura cartomantes para ler aqueles baralhos ali, puxa aqui, é feiticeiro também. O que vai e o que ambos são. Falei. Aqui. E eu fui lá e encontrei os feiticeiros. Aqui. E por fim, o texto termina dizendo assim: e qualquer que ama e comente a mentira. Os mentirosos não têm lugar no reino de Deus. A mentira tem muitas faces. Deus confrontou Adão por seu pecado. O que ele fez? Jogou a culpa para Eva. Quando Deus chamou a atenção de Caim, ele disse: eu não sou gosto do meu irmão e nem quero saber. Quando ele disse isso, ele já havia matado o irmão. O mentiroso diz sim quando deveria dizer não, e diz não quando deveria dizer sim. Vejam lá. A mentira tem afinidade com o engano. Há pessoas que mentem com facilidade. Tem gente que mente. Tem gente que mente, ainda deita uma lágrima para convencer mais.
chora. Está mentindo. E os mentirosos começam depois a acreditar nas suas próprias mentiras. E se tornam o que a ciência chama de mitomania. Mitômano é um mentiroso compulsivo. Vejam lá. A mentira já destruiu casamentos, arruinou famílias. Lembrem da família de Acã em Josué 7. A mentira já destronou impérios e fez com que muitos perdessem a própria vida. Tem gente que morre pela mentira. Eu disse aqui a semana passada, tem homens que mentem lá, já lá apanharam, mas ele mente. Ainda faz a mulher que ela está louca, mas ele mente. Veja lá. A mentira destrói relacionamentos, que inimizades. Quando há fofocas entre os amigos. Amigos que se comportam como agentes de Satanás e levam informações que não são verdadeiras para outros, e o outro, sem conferir por causa de uma mentira, amizades acabam. Todo cristão deve viver e andar como Cristo andou. Ele sempre falou a verdade. Temos de falar a verdade sempre, pois um dia você estará diante do Senhor e prestará conta de cada palavra que saiu da sua boca. Meu irmão, minha irmã, inclusive as mentiras que você contou. Agora, muitas pessoas pensam que suas mentiras serão esquecidas diante do Senhor. O nosso Deus tem mente fotográfica. O nosso Deus não falha na sua ação. Ei, tudo que você fala, mesmo que outros não saibam, Deus sabe de tudo, Ele ouve. E quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos dar conta de todas as palavras, todas as mentiras que nós contamos. Deus não esquece. Veja lá, segundo lugar. Agora é a vez de Safira. Safira consentiu o erro do marido. Versículos 7 e 8. Vejam vocês. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor que nós... Agora eu fui buscar Safira. Safira, do hebraico, vem de safir. E safir significa mais bonito. É a segunda pedra preciosa mais dura depois do diamante. Safira veio 3 horas depois. Aqui entre nós, meus irmãos. 3 horas é muito tempo para uma pessoa se arrepender. 3 horas é muito tempo para uma pessoa cair em si e dizer: bem, eu até acordei com meu marido, mas agora eu desacordo porque eu não concordo, então não vou entrar nessa fase. Mulheres. As mulheres, cadê as mulheres aqui? As mulheres. Essa é a única, é uma das situações da Bíblia que uma mulher não deve obedecer o marido. Minha mulher, o dia que eu te propor um negócio que vai desobedecer, você pode, me põe o pé no pescoço, mas não se mete nisso. As mulheres não devem obedecer aos maridos quando seus planos contrariam a vontade de Deus.
aqui entre nós, meus irmãos amados, o que muitas vezes acontece? O marido é bandido, ela também vai de pôr na bandidagem dele. O marido é ladrão, ela também vai lá, também. O marido é desonesto, ela também vai ter de coisa lá. Meus irmãos, eu entrei em sofrimento quando lia sobre isso. E eu quero falar para as mulheres, minhas irmãs. E aqui entre nós eu fui ler um pouco sobre isso. E eu encontrei que uma das quais, ou seja, a principal qualidade das mulheres é a lealdade. E muitas empresas renomadas, o Departamento de Recursos Humanos aponta essa característica da mulher como aquela que lhe faz ascender. Elas são leais. Cadê as mulheres aqui? Elas são leais. Mas aqui, Safira, ela só era leal ao marido. Só importava o marido. Eu acho que deve ser, o cara tem que se amar, mas a qualquer preço não. Eu sou bem ranhoso mesmo. Essa minha mulher me coloca no lugar. Ela é calma, mas quando ela fala, ela me consegue me colocar calmo também. E tem que fazer bem o papel dela. E você? Esse irmão que está por aí, você? Lá aperta, não é não. Se vai comprometer a família, se vai desobedecer a Deus, marido, eu te amo, mas eu amo mais o Senhor do que você. Nem eu aceito que a minha mulher me ame mais do que ela ama o Senhor. E ainda bem que é assim. Veja lá. Então Safira era leal ao marido, só isso. Ela havia feito um acordo com seu marido de que o segredo nunca seria revelado. Os casais estão aqui, combinam coisas. Isso serve tanto para o marido como para a mulher. Ei, há acordos. Se um está cego, o outro tem que abrir os olhos e falar, não, está certo. Às vezes o marido comete um crime e você é cúmplice, vai presa da comida da mesma maneira. Compromete a família. E olha aqui o que eu encontrei. Esse era o segredo. Agora, os casais têm segredo. Aqui, nós aqui. Os casais têm segredo. Não vai baixar cá. Os casais têm segredo. Agora vamos revisitar os segredos dos casais aqui. Todos os segredos que você tem com o teu marido, com a tua esposa, são lícitos. Agradam o Senhor. É uma combina feita de acordo com as Escrituras. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vejam lá. E aqui, agora, mulherada, aqui para mim. A quem você dedica a sua lealdade? Olha aqui. A Bíblia ensina que a nossa lealdade deve ser prioritariamente a Deus. A nossa lealdade deve ser primariamente para Cristo. Então, primeiro Cristo, depois vem o seu marido e depois vem a sua esposa. Primeiro Cristo, depois vem os seus filhos e seus netos. Mas que são tudo que eu tenho. É mentira. Nem são teus. Leia ainda o Salmo 127.
uma babá que Deus contratou para cuidar da herança que Ele te confiou. Está lá no Salmo 127. Porque meus filhos são tudo que eu tenho. Brincadeira. Primeiro Cristo, depois os filhos e os netos. Primeiro Cristo, depois vem o seu noivo, a sua noiva, a sua namorada, o seu namorado. Ah, sem ele eu morro. Que morre qualquer? Morre nada, isso é mangonha, pá. Que morre? Ah, sem ele eu morro. As mamães estavam há 40 anos. Vivendo o dia de cada vez aí, resistindo. Que mané morre qualquer? Porque eu morro sem ele. Nem até as notas estavam baixando da escola porque está apaixonado. Vai aqui para mim. Ei, primeiro Cristo, depois vem seus amigos, as festas, as praias, os churrascos e os mariscos. Tem gente, quando tem marisqueira, não vai na igreja, tem marisco. Tem festa, esqueça a igreja, por quê? Quero folia. Primeiro Cristo. Primeiro Cristo. Depois o resto. Aqui para mim. Primeiro Cristo. Depois vem o seu pai, sua mãe e seus irmãos. Primeiro Cristo, depois seu chefe, seu trabalho e seus colegas. Tem gente aqui que o trabalho é seu chefe, seu dono. Honra mais o chefe do que o marido. Honra mais o chefe do que a Deus. Primeiro Cristo, depois o resto do mundo. E se a nossa lealdade não estiver com o Senhor Jesus Cristo, então nós estaremos a servir a muitos senhores. E com isso estaremos fazendo acordos para mentir ao Espírito Santo, a quem você tributa a sua lealdade. Se ele fizer bem, apoia. Mas se tiver a conduzir a família para um caminho, põe um travão. Vou terminar. Último lugar, para lá. Família que peca unida morre. De novo. Família que peca unida morre. Então olha aí, toma cuidado. Podemos morrer todos. Família que peca unida morre. Olha o texto. Olha o texto. Versículo 10. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Eu disse no início, um dos textos mais difíceis que eu já preguei é este. Quem que morreu? Ela e o... Então, família que mente unida, morre unida. Por isso, é muito importante marido e mulher protegerem um ao outro quanto à integridade. O casal precisa se policiar na conduta, ter coragem de dizer ao outro, não faça isso, porque não é correto, é pouco mais, é nosso, fruto do nosso esforço. Tem gente que quer prosperar na vida a qualquer custo.
Tem gente que quer subir na vida a qualquer preço. Cadê a moçada, a juventude aí? Assim para mim, assim, ó. Juventude, cadê os jovens? O segredo do sucesso está nas bibliotecas. O segredo do sucesso está nas bibliotecas. Vão estudar. Vão se preparar para conseguirem conquistar coisas na vida. E não é fraudando que vão conseguir as coisas. Vejam aqui, irmãos amados. Safira, mulher de Ananias, consentiu o erro do marido. Eles entraram em acordo para dizer um valor falso quanto à venda da propriedade. O que eles não perceberam é que isso não faria ou menor importância ou diferença para Deus, porque Deus não se importa com a quantidade, mas a qualidade da oferta. E eu parei aqui e estava refletindo que a generosidade é um dom. Meus irmãos, nem adianta forçar. Tem gente que naturalmente doa para a causa, doa. E tem gente que doa aqui, vocês não conhecem, não sabem, nem nunca viram se calhar. Mas tem gente mesmo, só que dá um pouquinho, tem que fazer alarido. Esses são os que vivem a síndrome de Ananias. Porque o que fez Ananias fazer isso com a sua mulher foi porque viram outra família fazer. Só para dizer que recebem elogio. Vamos também lá imitar, mas imitar é errado. Não vale a pena forçar. Tem gente, você pode forçar mesmo só, tentar fazer, maquiar, mas é mesmo só para inglês ver, não terá nada. Porque generosidade é um dom, as pessoas dão naturalmente. Tem gente que não dá nada, quer aparecer, e gente que dá tudo e mais alguma coisa, está aí bem tranquilo. Ninguém nem se apercebe de nada. Uns até esse nome dele não é lido aqui, fica já doente, dá já crise, faz já aquele José Ué, depois já Ué, por causa do nome que não foi lido. Generosidade é um dom, gente. É um dom. É um dom. Eu conheço pessoas extremamente generosas. Pastor, não diga nada. Fica só aqui. Mas tem uns aí. Pronto. Ainda bem que está no texto. Pastor, hoje, pastor, não, está aqui. A cobiça e a hipocrisia e o desejo de receber elogio dos homens tiveram um papel importante na morte dele. Morreram porque queriam aparecer. Diga aí para o irmão, tomar cuidado com o aparecimento. Se o motivo for para ser visto e aplaudido pelos outros, não adianta esconder, Deus sabe. Se for obra de vaidade, ainda que pareça justa ou boa, é da carne e tempo perdido. Tudo o que fazemos tem de ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. Se for mesmo só para te ver, não esquece, está a perder tempo. Está a perder tempo. Safira consentiu com o erro do marido, naquele conluio do pecado, isso resultou na morte do seu marido e dela também. Porque família que mente unida, morre unida. As mulheres têm um poder de promover o equilíbrio no lar, na família. E eu tenho dito aqui, meus irmãos, o que seria de nós homens sem as nossas mulheres? O que seria? Os homens casados aqui, o que seria sem a sua mulher? Elas equilibram. Vejam vocês, meus irmãos amados. Elas têm esse poder. Mulher, se você vê o seu marido cometendo um erro, com atitudes que levarão à morte da sua família e tem prejuízo, corrija-o. Corrija-o. Veja lá. Com oração, santificação, tudo por meio da palavra de Deus. Peça ajuda. Agora também tem maridos teimosos. Pastor, ele é teimoso. Peça ajuda a alguém para ir falar com ele. Mas
mas não consinta o erro dele. Peça ajuda a outras pessoas, chama o padrinho, a madrinha, o pai, a mãe, mas por amor de Deus, corrija esse homem, cabeça dura. O que eu que mando aqui? Quando vem as consequências, todo mundo paga de carona, por sua responsabilidade. Morrer aqui não é apenas no sentido, não é no sentido literal, mas financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Tem famílias que faliram por causa de uma decisão impensada. Uma decisão impensada faliu a família. Um projeto mal concebido faliu a família, acabou com a família. E agora ficam aí a desfiar um rosário de lamentações. Ai, eu naquele tempo. Ai, eu se eu soubesse. Mas não acatou o conselho, não acatou, não abriu os olhos, não aceitou ser corrigido. Eu trabalho com famílias há muitos anos. Meus irmãos, o que eu ouço de famílias é um caso sério. Tomem cuidado. Os mais velhos em sua sabedoria dizem que quando a barba do outro está pegada, você faz o que com a sua? Olha. Quero terminar dizendo, não dê brecha ao inimigo. Vigie o seu coração, vigie o coração do seu cônjuge, sejam fiéis a Deus e ao parceiro. O pecado precisa ser extirpado dos nossos casamentos. Tudo que corrompe aquilo que Deus criou por amor não pode mais fazer parte da nossa vida. Isso inclui financiar com o nosso silêncio um comportamento do cônjuge que desagrada ao Senhor. Casal que mente unido, morre unido. Mentir, enganar pode custar caro à família. Família que peca unida, morre unida. O casal Ananias e Safira foram reprovados como servos de Deus porque uniram-se no pecado. Precisamos nos proteger com a verdade e não com propostas indecentes. Casal de Deus vive do modo digno de Deus. Família de Deus vive conforme a vontade do Senhor. Então eles foram reprovados porque eles mentiram ao Espírito Santo. Safira consentiu com o erro do marido e nesse acordo eles morreram. Meus irmãos, a verdade liberta. A verdade é o padrão que fortalece a nossa relação com Deus e os nossos relacionamentos interpessoais. Que haja família santa, famílias santas, unidas, puras, aquelas que amam e temem ao Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém.